versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Olá pessoal, está começando mais um Violas, Versos e Prosas aqui pela Univale FM e Univale TV. Esse é aquele momento que a gente fala de música de qualidade, conhece grandes artistas desse nosso Brasilzão que é imenso. E é claro que por ser uma gravação remota, essa gravação não tem fronteiras. E hoje está com a gente um convidado muito especial, participando pela primeira vez aqui no programa. Ele que é cantor, compositor, terapeuta e une tudo isso fazendo suas composições. Eu estou falando de Hernani Fornari. Um prazer te receber aqui no programa, tudo bem contigo? Querido, é um prazer, tudo bem. Muito honrado de estar aí com vocês. Amo Santa Catarina. E a gente está amando também te receber, te conhecer um pouco melhor, né? Nessa pré-produção do programa a gente pôde conversar bastante. E agora eu vou te apresentar então para nossa audiência. Nós vamos conhecer um artista que une música, espiritualidade e terapias alternativas. Ele é pioneiro no Brasil quando o assunto é música com temáticas terapêuticas. Além de ele ter uma trajetória impressionante como agricultor orgânico e terapeuta energético. Ele vive no interior do Rio de Janeiro há mais de 40 anos e a sua música, como ele mesmo destaca, começou como um hobby e aí foi ganhando novas formas, acompanhando a vida dele e também o trabalho. Nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história de vida inspiradora e vamos conhecer também da música de Hernani Fornari. Fica com a gente que eu tenho certeza que você vai amar esse programa, que vai ter boas histórias e também música de qualidade. Hernani, nós conversávamos aí na pré-produção desse programa sobre a música como um hobby para você. Como é que surgiu isso na sua vida? Teve alguma influência familiar? Então, sim e não. Eu fui um adolescente da classe média do Rio de Janeiro, nos anos 70. Até os 20 anos eu quis ser músico profissional. E naquela época, a gente, quando terminava o ensino médio, a gente fazia uma viagem que era ir até Corumbá, pegar o trem da morte e subir e ir até Machu Picchu. Toda geração meio riponga fazia isso naquela época. E eu fiz essa viagem. No meio da viagem, eu entrei em contato com... O pessoal começou, encontrava muita gente no caminho e tinha um buchicho que era um lugar mágico que tinha na Serra da Mantiqueira, chamado Visconde de Mauá, que hoje é um lugar super conhecido aqui no estado do Rio, Minas Gerais. É um lugar super turístico, mas naquela época ninguém conhecia. Eu voltei para o Rio, entrei para a faculdade. No primeiro feriado eu fui conhecer Visconde de Mauá, me apaixonei, larguei tudo e fui morar lá. E o sonho de ser músico foi para o espaço. E eu continuei a minha história com música de uma forma amadora, o que me deu muita liberdade de transitar pelos estilos que eu quis, né? Então eu desenvolvi um repertório. Se você entrar no meu Spotify, as pessoas acham muito engraçado, porque tem disco de samba, tem disco de mantra indiano, tem disco de música caipira, tem disco de rock em inglês, porque eu não tive essa pressão de músico profissional e eu pude passear pelo meu ecletismo musical. E acabou que a música foi acompanhando a minha vida profissional. Então, de acordo com o que eu ia fazendo na vida, a música ia ganhando aquele tom, né, do meu trabalho. Que legal! E nessa época aí de faculdade, de viagens, ensino médio, o que é que o Hernani costumava ouvir? Em quais fontes você bebeu nessa época para poder construir todo esse teu repertório que tu diz que é amador, mas de amador não tem nada? O Hernani foi Beatles, né? Ah! Eu tenho 68 anos. Então, Beatles foi a grande porta de entrada. A minha infância foi regada à Jovem Guarda e Beatles. E quando eu entrei para a adolescência, considerando que eu era uma adolescente de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, era rock. Então, eu só fui conhecer MPB já com 25 anos, mais ou menos. Então, toda a minha trajetória se constrói em cima do country, do folk, do blues, do jazz, do rock, né? E a minha história caipira, ela começa com a novela Pantanal, que é quando eu descubro Almir Sater e Renato Teixeira, que já esteve aqui no programa. Sim. Né? E isso dá um direcionamento totalmente diferente na minha história como compositor.
Eu fiz 2 discos chamados Coração Caipira. Nessa época eu era agricultor, durante 20 anos eu trabalhei com agricultura orgânica. Então a música caipira foi dando um contorno musical a toda essa minha atividade agropecuária. Que bacana saber disso, porque tem também, além dessa transição, né, do rock, da MPB para a música caipira, junto com a novela Pantanal, que é uma novela que marcou, né, muitas gerações. Agora tivemos o remake dessa novela, que para quem é da minha geração pôde assistir de um jeitinho um pouquinho diferente, mas com a participação do Gabriel Sater também, que esteve aqui no programa, com o Almir também. Mas eu quero que, verdade, eu quero que você conte um pouquinho sobre como que você conectou essa música caipira com a espiritualidade, com esse universo, essa vida no campo, de fato, que já era um ambiente bem familiar para você. Então, até os 40 anos, é como se fosse um trilho de trem. Num trilho tinha minha história musical e agrícola, num outro trilho tinha minha história com espiritualidade. Eu comecei a fazer yoga com 20 anos, e eu costumo dizer para os meus amigos que eu tenho um pé atolado na jaca da Índia desde os 20 anos. E aos 40 anos, esses 2 trilhos se juntaram. Então, eu morei no Rio de Janeiro um período da minha vida depois dos 40. Eu dei aula de yoga durante muito tempo, eu trabalhei com medicina ayurvédica durante muito tempo. E a partir dos 40, eu saí dessa vida de agricultor para entrar na vida de terapeuta. E a música mudou junto, né? A música deixou de ser caipira para ser uma música que foi trazendo temas de espiritualidade, de terapia, enfim, dentro desse universo de física quântica, enfim, né, constelação familiar, todo esse mundo que eu passei a viver a partir dos 40 anos. Muito legal saber disso, porque eu queria também o teu depoimento sobre isso. A gente sabe que a música, ela embala nossas vidas, ela é transformadora, enfim, tem inúmeros benefícios, mas na tua área de atuação, qual o poder da música, no teu ponto de vista? Então, olha que legal. Como eu não fui músico profissional, eu não tive um palco, né? Aliás, eu toquei ao vivo várias vezes na minha vida, e palco não é um tipo de linguagem que toca muito o meu coração. Hoje eu tenho estúdio de gravação em casa. Eu acho que se eu tivesse sido músico lá aos 20 anos, eu teria sido músico de estúdio. Eu sou muito apaixonado por estúdio. Eu mesmo toco as minhas músicas, gravo as minhas músicas. Então, eu acabei tendo 2 tipos de palco. Um são os meus alunos e os meus clientes. Então, os meus cursos, eu dou curso por todo o Brasil, eu faço formação de terapeutas, e obviamente que meu violão vai comigo. Então, a minha plateia acaba sendo os meus alunos e os meus clientes. E eu acabei ganhando um palco gigante com streaming. Quando começou a surgir YouTube, Spotify, Deezer, isso me abriu para o mundo. E é muito legal, porque eu recebo feedbacks de todos os países do mundo, né? Porque o streaming te leva para o mundo inteiro, né? Então, o trabalho acabou tendo a minha música acabou ficando tecida com o meu trabalho, ela está misturada com o meu trabalho, e esse palco do streaming me abriu para o mundo todo. Isso foi muito bacana. Com certeza. Eu imagino que a partir do streaming você deva receber vários feedbacks positivos sobre as tuas canções, além dos teus cursos, obviamente, né? Do mundo todo, do mundo todo. E eu pude fazer uma canção, interessante porque você me pediu para separar 2 canções, essa canção acabou não entrando nessas 2, mas eu acabei fazendo uma canção que hoje é praticamente o hino das constelações familiares no Brasil todo. Que bacana saber disso. E por falar nas canções que você escolheu, a gente vai ouvir a primeira aqui do programa, o nome dela é Sol e a Lua. Que bacana. E depois que a gente ouvir ela, você vai me contar rapidamente sobre a história por trás dessa música, pode ser? Claro. Vamos ouvir então Hernani Fornari aqui no Violas, Versos e Prosas.
quando nasce na serra, iluminando a terra, chamando pra viver. E o dia vem chegando sorrindo, e eu vejo como é lindo poder amanhecer. A lua quando brilha lá fora, a noite vem agora, acalentando o amor. Estrelas vão no céu navegando, e os violões tocando, inspirando o cantor. Eu sei que o tempo passa, não posso estar aqui em vão. Sei que num segundo a vida escorre pelas nossas mãos. O sol, quando nasce na serra, iluminando a terra, chamando pra viver. E o dia vem chegando sorrindo, e eu vejo como é lindo poder amanhecer. A lua quando brilha lá fora, a noite vem agora, acalentando o amor. Estrelas vão no céu navegando, e os violões tocando, inspirando o cantor. Eu sei que o tempo passa, não posso estar aqui em vão. Sei que num segundo a vida escorre pelas nossas mãos. Eu sei que o tempo passa, não posso estar aqui em vão. Não, sei que num segundo a vida escorre pelas nossas mãos. Num segundo a vida passa e escorre pelas nossas mãos. Num segundo a vida escorre pelas nossas mãos. Mais uma linda canção para nossa audiência, nosso público da rádio e da TV poder conhecer um pouco mais do teu trabalho. E a gente vai saber, ainda temos tempo para saber um pouquinho da história dessa música. E eu quero que você me conte como é que surgiu essa inspiração e de onde que veio o Sol e a Lua. Então, 40 anos de morando na roça, né? Então essa música é uma das muitas músicas minhas que expressa esse viver, né? Esse viver, abrir a janela. Eu moro dentro da floresta há 40 anos. Eu moro dentro da Mata Atlântica, no interior do estado do Rio. E eu tive a honra de ter como parceira cantando a Letícia Tui. A Letícia Tui, ela foi
ela é uma cantora. No Rio de Janeiro tem um bairro boêmio que chama Lapa, e que congrega muitas casas musicais, e gerou uma geração de cantoras. E a Letícia Tuí é uma dessas cantoras, dessa geração de cantoras da Lapa. E eu tive a honra de ter a Letícia cantando comigo. Tem uma pianista que está se notabilizando no Brasil todo, que é a Adélia Fischer, que é uma pianista que foi apadrinhada pelo Egberto Gismonti, que também toca nessa música. E o contrabaixo do Zé Luiz Maia, que é filho do grande Luizão Maia, que foi o contrabaixista da Elis Regina, né? Então, tem uma história engraçada, curtinha. Nessa época, eu dava aula de yoga num bairro do Rio de Janeiro que se chama Laranjeiras, que é o bairro dos músicos. E tinham muitos músicos que eram meus alunos de yoga. Quando souberam que eu estava gravando um disco, eu ia fazer um disco de voz e violão. Aí eu quero tocar, aí eu quero tocar. E eu tive que refazer o disco, fazer arranjos, e aí eu tive a oportunidade de ter grandes músicos tocando nesse disco. Que privilégio, para ver o carinho que eles têm por ti, hein? Que bacana saber dessa história, Hernani. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no Violas Versos e Prosas. Perfeito. E já continuamos essa conversa com Hernani Fornari. Não sai daí. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma um mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaerte. Violas, versos e prosas no universo do cantador, cantando e contando histórias, levando paz e amor. Estamos de volta com Violas, Versos e Prosas. Muito obrigada a você que está sintonizado com a gente pelos 94,9 da Univale FM, pelo canal 18.1 da Univale TV. E lembrando que esse episódio, se você perdeu o primeiro bloco, já está disponível no nosso canal youtube.com/Univale TV. Hoje nosso convidado, direto do interior do estado do Rio de Janeiro, Hernani Fornari, ele que é cantor, compositor e também terapeuta, está contando um pouquinho da sua trajetória musical, falando dos seus projetos. E eu quero falar um pouquinho dessa tua carreira como terapeuta, né, Hernani? No primeiro bloco você já comentou que roda aí o Brasil inteiro, o mundo até com suas palestras. E como que essas práticas, tanto esses encontros que você tem com os seus públicos, com seus clientes, enfim, pacientes, como é que isso influencia na hora de sentar e compor uma música, fazer uma melodia? Como é que é isso para ti, essa conexão? Pois é, o fato de ter sido músico amador me deu um... Sabe aquela coisa de 10% de inspiração, 90% de transpiração? Pois é, comigo foi ao contrário. Porque um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, um músico profissional, todo dia acorda de manhã, vai para o estúdio, trabalha 8 horas, como qualquer pessoa, e tem que aprender a produzir sem ficar refém da inspiração. Eu fiquei refém da inspiração, porque eu nunca tive que produzir, porque eu nunca tive pressão profissional de gravadora, de público, de nada. Então eu sou um refém da inspiração. Eu só vou ter transpiração depois que a inspiração vem. Então, não sei, é uma coisa meio... Eu vou falar um termo assim um pouco exagerado, mas é meio mediúnico, né? A inspiração vem. Vem uma melodia, vem uma letra, aí escreve a letra, faz uma canção. Quer dizer, não ter sido profissional, além de ter me dado uma liberdade de ser eclético, me deu essa liberdade. Liberdade não é um termo muito correto para isso, mas me deu essa capacidade de ser refém da inspiração. Então eu não tenho uma fórmula, né? Eu sou pegado pela inspiração e eu vou compondo às custas de ser refém da inspiração. E eu imagino que, atrelada à tua sensibilidade de estar no meio da Mata Atlântica e vislumbrando também essa tranquilidade, ajuda bastante, né? Não só a questão de abrir a janela de manhã e ver floresta, como o meu trabalho, né? Eu estando com 20, 30 pessoas, ficando 10 dias comigo num lugar para trabalhar terapia, para trabalhar emoções, enfim,
para trabalhar o ser humano também é uma fonte de inspiração muito grande. E eu estudo muito filosofia, terapias, então todo esse estudo, toda essa prática também é uma fonte de inspiração muito grande. E eu imagino que ter já essas várias composições e músicas gravadas no seu próprio estúdio já seja aí realmente a realização de alguns sonhos, né? Nós conversávamos nos bastidores que você se deu de presente esse disco de 50 anos, que é a realização de um sonho. Tem algum sonho que o Hernani ainda gostaria de concretizar quando a gente fala de música? Seria, de repente, alguma parceria ou, enfim, algum show específico? Teria algo no teu coração que ainda tu tens desejo de realizar nessa área? Eu acho que não, Kate, porque eu tinha 2 sonhos na minha juventude. Um era morar na roça. E isso desde muito pequeno, porque quando eu nasci, a minha família já tinha sítio. Então, ir para sítio é uma coisa que aconteceu sempre na minha vida. Então, morar na roça foi um dos meus sonhos. E o outro sonho era ter um estúdio. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos trabalham no mundo musical. Eu tenho um filho que mora no Catar. E esses filhos montaram um estúdio para mim em casa. Então, eu acho que os 2 sonhos maiores que eu tinha, artísticos, intelectuais, assim, nessa área, que era morar na roça e ter um estúdio em casa onde eu pudesse ter uma autonomia, né? Eu falo de brincadeira hoje que velho tem que fazer ginástica cerebral. E a minha ginástica cerebral é todo dia de 5 da tarde às 8 da noite estar no estúdio. Então é onde eu exercito os meus neurônios, né, para poder ter uma saúde cerebral bacana. Né? E os meus filhos puderam me dar esse presente de irem montando um estúdio para mim. Então eu faço curso, eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu vou praticando, e aí eu vou fazendo a minha ginástica cerebral ali no estúdio. Eu acho que eu não tenho mais nenhum sonho maior assim na minha vida. Meu trabalho está legal, eu já estou meio em fim de carreira, né? Então, se eu puder terminar os meus dias na roça e junto com a música, eu acho que para mim eu já me sinto muito recompensado, assim, já é motivo para ser muito grato à vida. Que legal. E além de tudo é multi-instrumentista, Hernani. No teu estúdio toca todos os instrumentos, aprendeu sozinho, como é que foi isso? Multi-enroladorista, né? Porque eu sou muito mediano. Eu acabo ficando um pouco dependente de alguns amigos que tocam muito bem. Então, teve fases na minha vida que eu gravei em estúdio de amigos. Frequentemente, amigos me ajudam, né, com instrumentos que... Né, eu acabei, por morar na roça, eu acabei não estudando música. Eu toco de ouvido, só que eu toco há 40 anos, 50 anos, né? Então, algumas coisas até parece que eu toco muito bem. E hoje, com a informática na música, isso ajudou muito, né? Muito, muito, muito. A pessoas que são medianas, como eu, poderem ter um produto final assim melhor um pouco. Muito legal, porque me parece que você é um cara muito antenado, né? Você fala de pessoas da minha idade que tem que fazer ginástica cerebral, mas tu tá conectado super a essas tendências e usufrui dessas tecnologias, né, Hernani? Com certeza, com certeza. Eu tenho um estúdiozinho bem montado, né? Meus filhos e a minha esposa estão sempre me atualizando, né? Eu já estou flertando com inteligência artificial, né? O meu trabalho hoje em dia é um trabalho que tem um apoio de marketing digital, então eu vou acompanhando, até onde der eu vou acompanhar esse movimento, né? O importante é desbravar, né, Hernani? Sem medo, né? Sem medo, com certeza. Muito bacana, porque você falou das amizades, dos parceiros, que às vezes te dão um suporte ali em algum ou outro instrumento, e na música isso é extremamente importante, né, Hernani? Ter esses parceiros, não só na hora de compor, mas de repente na hora de ouvir uma música que você fez, opa, o que você acha? Vamos fazer aí em parceria, e eu imagino que o teu grupo seja um grupo seleto aí também, né? Claro, e tem um tipo de parceria que para mim é muito importante, que são pessoas que me mostram músicas. Porque eu acabei ficando um pouco parado nos anos 70, 80, na minha escuta musical, né? Eu tenho uma crença que não se fez nada melhor, muito melhor, do que nos anos 70, 80.
no sentido geral de música. É uma crença, é uma besteira, mas enfim, eu fiquei... Aí, meus filhos, minha esposa, meus amigos, né, volta e meia sabendo que eu sou assim, né? Ó, escuta isso aqui, olha essa banda, escuta esse músico, né? E eu vou me atualizando a partir dessa parceria que os amigos me trazem material para eu ouvir. E isso é bom, né? Porque hoje em dia o universo é muito vasto, né, Hernani? Muito vasto, muito vasto. E tem algum artista ou uma banda, enfim, da atualidade que você tem ouvido ou que te marcou, assim, de repente, nesses momentos que você ouve músicas novas que alguém te apresenta? Tem alguma, assim, que pensa, nossa, que legal esse material, esse trabalho, enfim? Tem um menino que não é nem tão conhecido que chama Danny Black, que é maravilhoso, que gravou até uma música belíssima com Milton Nascimento. Mas, na verdade, eu fico ouvindo mais coisas novas de pessoas antigas. Né? Eu fico antenado para ver se Zé Geraldo, se Renato Teixeira, se Almir Sater, se Gil, Caetano, Chico, Milton, Lô Borges, essa galera de Minas. Né? Amo Borguetinho, amo música do Sul. Então, eu fico antenado até mais com coisas novas de gente antiga do que propriamente artistas mais novos que eu conheço menos. Entendi. Muito bacana, porque a gente já está na reta final do nosso programa e você escolheu a música Meu Violão para ser a segunda e última música desse programa. E antes da gente ouvir ela encerrar, eu quero saber qual é a história por trás de Meu Violão. Nossa, que bacana. Eu trouxe essa música, Kátia, porque essa música foi cantada com 2 amigos meus, que são vizinhos de sítio, que são meus amigos há 40 anos, grandes parceiros, Bull e Bill, que têm um sítio que chama Aldeia do Sol. Eles são uma referência no xamanismo norte-americano aqui no Brasil. Pessoas com quem eu tenho parceria rural, espiritual, musical, há mais de 40 anos. E essa foi a única música... Eu tenho muitas parcerias com eles, mas essa foi a única música que a gente gravou cantando juntos. E o Bull, um desses meus amigos, faleceu esse ano. Então foi uma perda assim, devastadora, porque foram amigos... Sabe, aquela coisa, não é amigo que você vê de vez em quando, é amigo que você vê sempre, né? Que participou de todas as fases da tua vida, que a gente participou de todas as fases da vida juntos. E essa música foi a única música que a gente cantou junto. Que bacana saber disso, que eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar muito orgulhoso, não só dessa entrevista, mas de toda a tua trajetória, né? Que continua sendo muito brilhante. E a gente quer agradecer, Nani, pela tua participação, pela tua gentileza em estar com a gente. Esperamos você aqui no Sul quando estiver por aqui, presencialmente. Estou muito honrado, muito feliz de poder estar com vocês, poder falar um pouquinho aqui da... uma vez eu falei com o Almir Sater, assim... No estado do Rio também se faz música caipira de boa qualidade, tá? Muito bem, é isso. É bom que ele saiba, E a gente vai fechar, então, com o Meu Violão para abrilhantar e presentear a nossa audiência que está aqui conectada no Violas Versos e Prosas de hoje. Muito obrigada mais uma vez, Hernani. Obrigado, querido. Um beijo para todo mundo. Viu? Obrigado, um abraço. Gratidão. E esse foi o Violas Versos e Prosas de hoje. Vamos fechar com Hernani Fornari, Meu Violão. Até o próximo programa. Meu violão é o companheiro mais antigo, é o meu mais fiel amigo, sempre pronto pra tocar. Meu violão é quase um membro da família, como um filho ou uma filha que Deus me deu pra criar. É como se fosse outro braço, outra perna, o instrumento é a lanterna que ilumina meu andar. E quando eu choro minhas mágoas no seu ombro, ele me aconselha em verso e me pede pra cantar.
Minha viola é a irmã, mãe e amante desse solitário errante que canta seu caminhar. Na alegria ela espelha o meu sorriso, expressando o paraíso que me ajuda a criar. E na tristeza ela enxuga o meu canto, com o lamento de um canto que ecoa pelo ar. E assim nós vamos, braços dados pela estrada, norteando a caminhada, que é pra ver onde vai dar. Minha viola é a irmã, mãe e amante desse solitário errante que canta seu caminhar. Na alegria ela espelha o meu sorriso, expressando o paraíso que me ajuda a criar. E na tristeza ela enxuga o meu pranto, com o lamento de um canto que ecoa pelo ar. E assim nós vamos, braços dados pela estrada, norteando a caminhada, que é pra ver onde vai dar. E assim nós vamos, braços dados pela estrada, norteando a caminhada, que é pra ver onde vai dar. Violas, versos e prosas do universo